Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o terceiro vídeo sobre as dicas de viagem. Semana passada acabei não conseguindo fazer porque estava trabalhando no Salão do Livro, mas hoje eu vou trazer para vocês o assunto da semana passada. Hoje a gente vai falar um pouco sobre roteiros e guias de viagem. Muita gente me pergunta bastante sobre isso, né? Sobre fechar pacote com agência, sobre viajar por conta. E eu vou falar um pouquinho disso na minha visão pessoal, né? Tipo, do que eu gosto de fazer. Então, assim, para alguns países, eu acho que é bem legal você fechar um pacote de viagem pelas comodidades e como vou dizer, pela facilidade de você conseguir visitar certos locais, né? Eu vou falar disso direitinho ao longo do vídeo. Mas no geral, né, como a gente já tinha falado na semana passada sobre economizar, sobre ir por conta e tal, eu também acho bem legal você fazer um roteiro por conta. Por quê? Porque quando você faz um roteiro fechado num pacote, ele vai ter que agradar gregos e troianos. Então ele vai fazer um pacote que passa por todos os pontos turísticos para todo mundo se sentir feliz, né, no grupo. Não vai ser uma coisa assim, você vai ter que passar por um monte de lugar que talvez você não se interesse tanto, né? E assim como as outras pessoas também, quando você estiver vendo alguma coisa muito empolgada, às vezes a outra pessoa não gosta muito. Então, eu acho mais legal você ir sozinho, né, sempre que possível, justamente por causa disso, porque você pode fazer um roteiro adaptado certinho pra você, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que eu acho melhor fazer livre e do que eu acho melhor fazer por grupo de viagem. Eu fiz uma cola hoje, por isso que às vezes eu tô dando uma olhada assim, pra ter certeza que eu não tô muito disperso. Tô tentando fazer um vídeo menor dessa vez. Bom, vamos lá. Países que são desenvolvidos, tipo Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, ele é totalmente tranquilo de você viajar por conta, né? Às vezes não precisa ser países desenvolvidos, a Argentina também, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tipo, cidades grandes, cidades modernas, com metrô, trem, ônibus, né? Você pode fazer tudo sozinho. Por que eu acho legal você fazer sozinho? Não só por causa daquilo que eu falei, de você fazer um roteiro pensado em você, afinal de contas é o seu roteiro, né? No máximo você vai dividir isso com seus amigos e tudo mais que estiverem junto. Mas também pelo fato de é legal você saber como é o dia a dia das pessoas que moram naquele lugar, né? Quando eu viajo, eu gosto muito de ter essa sensação, assim, sabe? De ver, putz, como é que seria aqui se aqui fosse minha casa? Então eu gosto de pegar metrô, de descer, de fazer baldeação. Não aquela coisa de, ai, nossa, eu preciso entrar num horário de rush pra ser feliz. Não é isso, né? Mas é você poder passear, você poder se perder no lugar e achar coisas incríveis que não estavam no guia. Isso tudo é uma experiência muito legal. Então, como que eu faço pra montar o meu roteiro quando eu vou viajar por conta, né? Primeiro eu uso a internet, claro, pra saber o que tem de legal naquela cidade que eu já não saiba. Tipo assim, por exemplo, eu quero ir pra Paris. Pra Paris eu sei que tem a Torre Eiffel que eu quero ir. Tem a Champs-Élysées que eu quero visitar, tem o Arco do Triunfo, mas o que mais tem pra fazer lá? Então eu dou uma olhada, eu entro na internet, procuro outras pessoas que já viajaram lá e vejo o que foi de legal, que elas fizeram, né? Depois que eu faço essa pesquisa, eu marco num papel, né, o que eu acho legal, dou uma pesquisadinha a mais. E aí, sempre que possível, eu compro um daqueles guias de viagem que eles vendem na livraria, né? Minha intenção não é fazer propaganda, mas assim, esses guias que tem, o que eu gosto mais, na verdade, são esses daqui do Eyewitness Travel. É a mesma edição que a Folha publica, só que original. Por que eu prefiro comprar original? Porque é bem mais barato. Então, por exemplo, o guia lançado pela Folha em português custa R$ 90, em inglês custa 40. Então eu prefiro comprar, né?
Para quem não sabe inglês, eu acho que vale a pena comprar mesmo assim, porque os nomes das coisas, as fotos, você não precisa entender inglês para saber, né? Você olha o nome e depois você procura o que você gostar na internet. Mas vamos lá, eu usei exemplo de Paris. Paris é o único que eu tenho em português, porque não é meu, é do meu pai, tá aqui na minha casa. E aqui eles dividem por região. Então, tipo assim, tem uma pagininha de abertura que mostra a região. Tá legal, por quê? Porque tem um mapa da cidade. E o mapa da cidade é uma coisa muito legal de você abrir e ver. Porque você pode fazer vários roteiros a pé. Então, por exemplo, quando eu fui para Paris, eu e as minhas amigas, a gente abriu o mapa e falou, ok, qual o circuito que a gente vai fazer? E a gente viu pelo mapa que se você descesse na torre, tem várias coisas perto, que você pode ir, passar por uma ponte e tal, até chegar no Arco do Triunfo, tudo a pé. Então é um roteiro muito legal de se fazer. E você anda pra caramba, claro, mas você conhece várias ruas, você vê como a cidade é linda e tal. E depois você pega o metrô pra ir pra outros lugares, né? Mas a gente decidiu fazer isso. Então, isso é uma coisa muito legal que eu acho que vale a pena fazer. É pegar um guia desses ou pegar o mapa da cidade, abrir e montar o roteiro por dias, né? Baseado na localidade. Porque às vezes você perde muito tempo se você quiser fazer, sei lá, uma coisa no norte da cidade e uma coisa no sul. Se você tem 2 dias, por exemplo, às vezes compensa mais você ir só pro norte num dia, ver tudo que tem em volta, sabe? Fazer um roteirinho de lugares próximos para você não perder tanto tempo se locomovendo, né? E no outro dia você ir pro sul e ver também o que tem nas proximidades lá, assim você consegue mapear bastante da cidade e conhecer bem o lugar, né? Achei engraçado que eu fui abrir, eu tenho o guia da Argentina, né? Que eu fui para Buenos Aires, fui para Uruguai, apesar de não ser Argentina, tem aqui, né? Porque é muito perto. E fui para Patagônia, que é uma parte da Argentina bem perto do Polo Sul, então tem umas geleiras e tal. E aí aqui dentro, ainda num clipes, tinha o roteiro que eu fiz pra gente passear lá. Então eu dividi, não sei se vai dar pra vocês verem, mas tem dividido assim, sábado, domingo, dia e noite, manhã, tarde e noite, né? Assim, é mais um guia, né? Porque como a gente nunca tinha ido nesses lugares específicos, às vezes acontece também de você marcar, sei lá, 4 horas pra visitar um lugar e o lugar é minúsculo. E em 1 hora você visitou já. E aí você faz, nossa, mas eu tinha marcado, sei lá, 4 horas pra visitar aqui e não deu. Tipo, ficou 3 horas livres. Então, vai fazer outra coisa nessas 3 horas, né? Mas, e também às vezes o oposto é válido. Às vezes você marca, sei lá, 2 horas pra ir num lugar que você acha que é minúsculo, você chega lá, o lugar é incrível, aí você expande, depois você dá um jeito nas outras coisas, corta uma coisa que você não queria ver tanto, ou joga para outro dia. O importante é você fazer essas coisas consciente, sabe? Então, assim, minhas dicas, né? Abrir o mapa, ver o que você pode fazer por perto. E outra coisa é se atentar aos horários. Entra no site, vê o horário que tem. O que só dá pra ver de dia, prioriza, né? E o que der pra ver de noite, joga pra noite. Então, por exemplo, você só tem 5 horas em Paris, supondo que seja das 5 da tarde às 10 da noite. E todas as coisas que você quer ver, e alguma das coisas que você quer ver fecha às 6 horas, vai primeiro nessas. E depois você vai de noite. Parece meio óbvio quando eu falo assim, né? Tipo, vê de noite o que é de noite e vê de dia o que é de dia. Mas não é tão óbvio assim. Por exemplo, se você for num lugar onde o forte dele é a paisagem, é o jardim. E por mais que ele fique aberto de noite, entendeu? As suas fotos não vão ficar tão legais, você não vai ver aquilo tão bem, porque ele é feito para se ver de dia, a luz do sol e tal. Então, quando você for montar o seu roteiro, pensa nessas coisas, né? Para você usar melhor o seu dia, para você ver bastante coisas num dia só, né? E vai pra rua, se você vê alguma coisa que é mais legal do que você tinha colocado no roteiro, vai, né? Eu acho muito legal quando você tem esse roteiro livre que você possa curtir mesmo a cidade, né? Você vai nos pontos turísticos, sim. Só que você também
vai pra rua, vai ver o que tem de legal, vai ver o que não tem no guia, sabe? Eu tomei, em Buenos Aires eu tomei sorvetes maravilhosos na rua, que não tinha nenhum guia fala da banquinha lá do seu Onofre, sabe? Sei lá. Mas, você tá lá e tá aquela muvuca, nossa, o que é isso? Ah, esse sorvete, ó, é muito bom, não sei o quê. Vai lá, senta, sabe? É muito legal essa vivência, né? Eu acho que isso pra mim é muito importante sobre quando você viaja, sabe? Essa experiência de você realmente curtir o lugar. E sobre essas coisas de fazer coisas fora do roteiro, né? É legal, por exemplo, você ir em cidades que tem mercado de pulga, sabe? Feira de antiguidade. Porque tem umas coisas muito legais nessas feiras que você não acha em outro lugar. Então isso é muito legal, você fazer coisas que você não acha em outro lugar. Coisas que são daquela cidade, sabe? Isso eu acho primordial. E quando você tem um guia desses também, que tem, tipo, zilhões de opções pra você fazer, você abre e vai fazendo essa listinha, sabe? Você gosta de museu? Marca os museus mais legais. Você gosta de passear em parques? Marca os parques, igrejas, castelos, né? Vai marcando tudo que você gosta. Depois que você marcar tudo que você gosta, vai no mapa, vê o que é perto, vê o que dá pra fazer naquele bem bolado, sabe? De já visitar. Joga pra de noite o que ficar aberto. Tipo, se algum museu ficar aberto até de noite, vai no museu de noite, que são lugares fechados, que não tem necessidade de você ver de dia, né? Isso tudo é muito legal. Ainda mais se você tiver uns gostos meio loucos, assim, que nem eu, que eu adoro visitar cemitério. Aí vocês vão falar, nossa, Dana, que gótica você, né? Você gosta de visitar cemitério. Mas eu realmente adoro visitar cemitério. Não tem nada de gótico nisso, na verdade. Eu gosto de visitar cemitérios que tem pessoas, figuras históricas, né? Ou que tem memoriais que são muito importantes para a história do lugar. Mas é que eu adoro história, eu acho que eu já tinha até falado isso em algum outro vídeo. Então, assim, pra mim, ir num cemitério, cara, e ver o túmulo sei lá, do samurai que eu gosto, do poeta que eu gosto, isso é o mais próximo que eu posso chegar, né? Porque as pessoas, sei lá, já morreram há 200 anos e eu nunca vou chegar perto. Então, é o mais próximo que eu posso chegar ali, assim, ou de ver uma figura que foi tão importante, tipo, sei lá, no cemitério da Recoleta, que não só o túmulo da Eva Peron, mas tem, tipo, milhares de outros túmulos lá, de grandes poetas, de grandes soldados. Então, assim, eu gosto muito. E não é um passeio que alguém vai me levar de guia, né? Tipo, hoje nós vamos para o cemitério. A menos que seja realmente um cemitério muito famoso, tipo da Recoleta. Mas no Japão, por exemplo, tem. Vamos para o cemitério. Então, assim, eu realmente gosto de fazer meus roteiros com as coisas que eu gosto de ver, assim, né? E que só tem ali. Esse é o ponto importante do vídeo. Eu poderia falar milhões de outras coisas sobre montar roteiro, mas acho que ia ficar meio repetitivo e até meio confuso no vídeo, porque o processo realmente varia de país para país, o que a pessoa quer ver, então não tem como eu entrar muito em detalhes sobre isso pelo vídeo, né? Se você vai viajar e quiser alguma dica específica, mesmo se eu não conhecer o país, eu posso ajudar a montar, sei lá, aí vocês me mandam mensagem. Mas espero que tenha dado para entender o geral, né? De você pegar o guiazinho, pesquisar na internet, mapa, abre, ver o que você gosta. É isso. Ok. Agora, o outro ponto, né, que eu queria abordar é quando vale a pena fazer o roteiro. Porque, assim, eu já vi muita gente que viaja pra Europa, que viaja, sei lá, pros Estados Unidos, pra Argentina e faz esses pacotes fechados, né? Eu acho bem chato. Tipo, de verdade, assim. Por quê? Porque você vai entrar num ônibus e mesmo que seja aquele ônibus aberto, não importa. Você vai entrar num ônibus, o ônibus vai dar uma volta na cidade, aí ele vai parar num lugar, você vai ficar 15 minutos lá, você vai tirar foto correndo, aí você vai voltar pro ônibus, aí você vai pra outro lugar, aí você vai ficar 15 minutos lá e vai embora correndo. E é assim que funciona, porque City Tour é assim, né? Você fica num lugar, se você quiser ficar mais, aí você fica, mas pega o ônibus que vem depois, sabe? Você fica preso de alguma forma, né? Aquela companhia ou aquele grupo de pessoas, você fica preso. Então, eu não gosto de fazer quando são cidades que
que você pode se soltar lá sozinho e beijo, se joga no universo. Mas existem os lugares que é muito complicado você fazer isso sozinho, né? Eu já viajei 2 vezes com passeios que realmente precisavam de roteiros, ou de guia. Então eu vou falar por que também que é muito importante você ver direitinho para onde você vai. Quando eu fui pro Cairo em 2008, né? Eu fui com um pacote fechado, com um grupo de uma escola, né? E eram 10 dias lá, com todos os dias, tudo certinho, roteiro, com ônibus, translado e tal. E foi ótimo, né? Por quê? Porque o cara é no meio do deserto. Então, assim, eles não têm. Ai, nossa, pega ali o metrô na estação tal, faz baldeação e você vai estar no túmulo do Tancamon, entendeu? Não. Você tem que pegar um ônibus e ir pro meio do deserto e um beijo. Não tem ponto de ônibus, não tem rua, não tem nada. Todos os passeios lá são feitos com ônibus de translado. Então, eu acho que inevitavelmente, se você for por conta, você vai ter que fechar alguma coisa lá. E aí lá, você não sabe se a pessoa vai falar a sua língua, ou se vai falar inglês até, ou se você vai, sei lá, vai ser muito mais caro fechando por lá do que aqui, né? Então, assim, quando eu viajei pro Cairo foi bom por causa disso. A gente já tinha, né, o translado pras pirâmides, porque quando você olha na foto, você acha que a pirâmide é uma do lado da outra, assim, né? As pirâmides de Gizé. Mas não, entre uma e outra tem um trajeto gigante de ônibus pelo deserto. E não tem como andar, são 47 graus no inverno, sabe? Então, assim, tinha muita gente que passava mal, voltava pro ônibus, porque no ônibus tinha ar-condicionado. Então, essas facilidades de quando você vai visitar um lugar muito exótico, né? Que ainda é bem. Que ainda tem transporte público bem precário, que não é tão simples, é outra cultura totalmente diferente. Então é bem legal quando você fecha roteiro assim, porque aí você também aproveita muito, que aí você vai para todos os pontos turísticos, né? E nesses roteiros, geralmente eles deixam alguns dias livres para você fazer o que você quiser. Então, quando eu fui, eu fiquei 10 dias no Cairo, e desses 10 dias, 2 dias eram totalmente livres, assim, o ônibus não ia nem olhar pra sua cara. Então a gente pegou um táxi, que no Cairo é o melhor jeito de você andar, né? A gente pegou um táxi e ia para os lugares que a gente queria ir, assim, dentro da cidade do Cairo mesmo, né? E a gente foi pro mercado e tal, fez uma zona. Mas nesse caso, né? Realmente a melhor coisa foi fazer roteiro. Eu nem sei como teria sido se a gente tivesse ido sozinho. E uma outra vez também que a gente fez o passeio fechado. Só que era fechado, mas era aberto. Eram 4 dias, mas era 2 dias de city tour e os outros 2 dias livres também. Que foi quando eu fui pra Patagônia, né? Esse que eu falei das geleiras perto do Polo Sul. Porque lá também é no meio da geleira. Você também tem que pegar um ônibus, entrar na reserva, que eles é tudo é tudo protegido, né? Então você entra nessa reserva, aí você vai lá, você pega um barco para chegar perto da geleira. Então, assim, ele também exige você tá trabalhando junto com uma companhia, né? Não tem como você ir por conta nesse caso. Você pode até ir por conta pro lugar, mas aí é aquilo que eu falei, você vai chegar lá e vai ter que fechar com outra empresa. Então, por exemplo, quando eu fui pra lá, eu acabei fechando lá mesmo com uma empresa de turismo pra fazer. Eu não tenho certeza como chama agora, quando você vai andar no gelo com aqueles sapatinhos com gancho, assim. É tipo uma escalada, mas não é uma escalada. Me fugiu o nome agora, mas aí a gente foi fazer esse passeio com os sapatinhos de gancho. E foi bem legal, mas também, né? Tem que fechar. Não tem como você levar seu sapato, jogar nas costas e falar, vou sozinho, um beijo, né? Então, basicamente é isso. Eu queria falar nesse vídeo, né? Incentivar vocês a fazerem roteiros livres para cidades que podem, né? Toda cidade que tem metrô, que tem ônibus, que tem trem, vão sozinhos. Não precisa entrar em ônibus, sabe? Vocês vão se divertir muito mais fazendo uma coisa que vocês gostam, que vocês e seus amigos dividem, né? E podem andar na rua e se perder, que se perder em viagem é a melhor coisa. Às vezes você acha coisas incríveis se perdendo. Tipo, quando eu tava em Paris,
E a gente saiu andando de Notre Dame pro Louvre, porque no mapa era muito perto. Só que por algum motivo a gente entrou numa rua errada e acabou caindo numa rua onde tinha sebos maravilhosos. E eu comprei um livro de Júlio Verne de 1940 por 3 euros, sabe? Então, assim, foi mágico aquilo. E você vai, se joga na rua, você vai chegar em algum lugar, você vai chegar nos lugares que você quer ver e você não precisa de alguém chatão lá falando pra você: essa é a praça não sei o quê. Esse é o prédio da prefeitura. E à sua direita, o prédio do palácio de sei lá o quê. Tipo, não precisa. Mas incentivo aos lugares que precisam, façam, porque é bem melhor, bem mais cômodo. E no caso do Egito, é bem melhor sim ter um guia lá falando: este hieróglifo é sobre isso, 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 e é histórico, porque dificilmente alguém vai saber ler hieróglifo e tudo mais. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, me mandem mensagem, mandem comentários. Muito obrigada por estarem assistindo tudo, eu tô muito feliz e espero que vocês gostem desse vídeo também.